No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro. A gente está começando agora mais um programa Antena Ligada. Bom dia para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência de todos os dias. Vamos fazer o programa juntos? O programa que é feito assim, uma roda de conversa entre a equipe da Rádio Trabalhador, os nossos convidados e você, internauta. Bom dia para todo mundo, vamos fazer o programa juntos, então, vamos lá. Eu tenho alguns assuntos aqui importantíssimos para falar com você, vou colocar aqui. E você, tendo assuntos aí, você já sabe, né? Manda aqui a informação, manda joinha, manda crítica, sugestão e pergunta também. É assim que o programa é feito. O que está bombando hoje no noticiário nacional e aqui de Goiás? Está uma briga danada entre o deputado delegado Valdir, que é do PSL aqui de Goiás. Ele, afinal de contas, ele ainda é o líder do partido na Câmara dos Deputados ou não é? Dizem que já não é mais. Bolsonaro já articulou para colocar o próprio filho nessa função. É bem verdade que o deputado delegado Valdir, que é ligado ao dono do partido, ao presidente do partido, ele está articulando para permanecer. A briga é grande, hein? E aí Bolsonaro tentando emplacar seus filhos, porque se não der lá nos Estados Unidos, dá aqui na Câmara, tem que dar em algum lugar, né? O que você acha? E o tanto de dinheiro que tem por trás dessa discussão, são mais de 250 milhões de reais do fundo eleitoral. E se vários deputados saírem do partido, migrar para outro partido, levar parte dessa grana. Olha, a discussão não é só política, a discussão também é financeira. Eu quero ouvir a sua opinião aí. A gente vai mostrar, inclusive, aqui um áudio que está já rodando aí nos grupos, na informação, na própria imprensa, do próprio Bolsonaro, e aí o delegado Valdir falou e está comprovado agora. O próprio presidente Jair Bolsonaro chamou deputados, articulou e foi gravado. Bom, este é um dos assuntos. Certamente é um assunto importante, mas não é o único. Atenção você está pensando em se aposentar? Eu estou falando de reforma da Previdência ou nova Previdência. Você já tem condições de se aposentar? Que orientação você já buscou para sua aposentadoria? Eu devo me aposentar agora, na regra atual, já que eu já tenho direito adquirido? Qual é a sua situação? Posso confiar, ficar tranquilo? Se for aprovada a nova Previdência, não vou sofrer nenhum problema? E aí? Você já buscou um advogado da área previdenciária da sua confiança e já fez os cálculos? Como é que fica a sua situação hoje, se você fosse aposentar hoje? E caso você espere aí a nova regra, você vai assustar.
Você vai assustar. Eu fiz o meu cálculo, eu assustei. Você já fez o seu? Muita gente está defendendo a nova Previdência sem fazer as contas. Faz as contas. Esse assunto também está presente aqui. Outro assunto, esse de extrema importância também, vou colocar mais esse assunto e a gente abre a roda para conversarmos com os especialistas. O Supremo Tribunal Federal retomou a discussão, retomou o julgamento para debater aí a validade da prisão em segunda instância. É constitucional ou é inconstitucional a prisão na segunda instância? Para falar sobre tudo isso, deixa eu abrir a roda aqui e apresentar os nossos convidados, a nossa convidada que está aqui hoje, que vai explicar direitinho para mim e para você todos esses assuntos aqui, ó. Não são assuntos simples, mas a gente precisa falar deles. Vem com a gente. William, a gente hoje vai cumprimentar aqui agora. O William está aqui, ó. O William é o nosso cameraman, é tudo. Bom dia, William. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Vamos começar aqui com a doutora Isabela Andrade. Ela é advogada do nosso Sintcep Goiás. Hoje está aqui, vai falar de várias ações que o sindicato tem demandado aí em defesa dos servidores do Sintcep. Se você é servidor público federal, várias dessas ações aqui também podem te interessar. Doutora Isabela, bom dia. Bom dia, agradeço pelo convite, sou muito grata. Bom dia aos ouvintes. E quem for servidor público federal, filiado ao Sintcep, fique ligado aqui conosco, porque nós vamos dar informes jurídicos a respeito das ações que estão em trâmite no sindicato e as que serão propostas, caso o servidor se enquadre em uma das situações que a gente vai debater. Bacana, e eu tenho certeza que essas ações interessam não só quem é da base do Sintcep, mas de outros servidores públicos federais. O telefone vai tocar mesmo, porque fica ligado, gente, tem que ficar ligado, porque eu monitoro aqui o Facebook que está aqui, a rede e tal. De vez em quando toca, eu desligo e é assim mesmo, e bola para frente, tá bom? Inclusive, os telefones dos nossos convidados também ficam ligados, pode tocar. Ao vivo é desse jeito e é com a sua participação. Além da doutora Isabela Andrade, conosco aqui no estúdio hoje, o doutor Marcos Aurélio de Oliveira, ele que é diretor de assuntos jurídicos do nosso Sintcep Goiás, e também vai falar com a gente aqui essa questão da Previdência e da reforma da Previdência. Doutor Marcos Aurélio, bom dia, obrigado pela sua presença aqui hoje. Nós temos muitos assuntos e muita dúvida em relação aí a, inclusive, reforma da Previdência. Bom dia aos ouvintes, bom dia à mesa, na pessoa do Dr. Manuel, da doutora Isabela. É um prazer imenso aceitar esse convite e participar para a gente poder estar ajudando e orientando não só os servidores públicos federais, mas como a população como um todo. E o nosso bom dia também para o doutor Manuel Rocha, advogado criminalista, ele que é do escritório Cardoso e Bezerra Rocha, ele que também é o diretor jurídico do Sindicato das Costureiras, é isso mesmo, doutor Manuel? Isso, é isso. Bom dia. Um bom dia a você, bom dia aos meus colegas aqui de bancada, bom dia aos ouvintes da Rádio Trabalhador. É uma satisfação estar aqui. Eu espero poder trazer alguns esclarecimentos sobre esse tema que está tão dominando a imprensa, e existe a grande mídia que se incumbe de desinformar a população e outras pessoas que também fazem uma confusão muito grande a respeito do tema, e umas por ignorância e outras por má fé. Então vamos aqui dentro do espaço que nós temos no Rádio Trabalhador procurar dar um esclarecimento do quanto melhor possível para os nossos ouvintes. Nesse sentido, doutor Manuel, o que de fato começa a acontecer lá no Supremo Tribunal Federal hoje? O que está acontecendo lá hoje? O que está sendo retomado? Como é que é? Hoje retoma a discussão, o debate sobre a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que é o que prevê, ele diz que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então há discussão sobre a constitucionalidade, se pode permitir a prisão antes do trânsito em julgado,
ou só após esgotarem todos os recursos a que o acusado, então o condenado tenha direito. Então, esse julgamento desse habeas corpus foi proposto por um partido político, eu creio que o Patriotas, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse habeas corpus já teve o início de julgamento no primeiro semestre deste ano, e agora se retoma. Hoje, reiniciam-se os debates, a discussão por parte dos advogados. E esse julgamento vai ainda se estender por mais tempo, quando virá a fase dos votos apresentados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente está conferindo a informação aqui, porque uma das pessoas que está nos acompanhando disse o seguinte, que o Toffoli já suspendeu o julgamento, mas como nós ainda não temos a fonte que está dando essa notícia, a gente vai, independente de ter suspenso ou não, esse assunto, esses esclarecimentos que o senhor faz aqui são de extrema importância, como o senhor disse, para a gente entender, porque o trâmite judiciário é muito complicado para a cabeça das pessoas, né? Então, a gente continua aqui, vamos, ao longo do programa aqui, a gente vê se o Toffoli realmente fez essa ação de suspender aí esse julgamento ou não. Independente disso, entender o que está acontecendo é fundamental, por isso que a Rádio Trabalhador traz os especialistas aqui. Por isso que está aqui o doutor Manuel Rocha, está aqui o doutor Marcos Aurélio, está aqui a doutora Isabela Andrade. Doutor, são muitas... Existe, além da questão jurídica, existe uma conotação política nesse julgamento que está colocado? Sem dúvida alguma. A Suprema Corte, não só a Suprema Corte brasileira, mas as Supremas Cortes de praticamente todos os países, elas, ainda que se faça uma análise, o julgamento sobre previsões jurídicas, elas são eminentemente políticas. E tanto é política que esse julgamento, ele se dá para mudar um posicionamento que foi tomado no ano de 2016, então muito bem recentemente. Em 2009, a Suprema Corte decidiu que o artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que o acusado só pode ser preso após transitar em julgado a sentença penal condenatória, julgou que era inconstitucional, no ano de 2009. No ano de 2016, em razão de toda aquela pressão exercida sobre o Supremo, através da grande mídia e daqueles procuradores e o juiz também da Lava Jato, e com o intuito político, evidentemente, de tirar o presidente Lula da corrida eleitoral, pressionou-se o Supremo, e o Supremo cedeu a essa pressão e julgou um pedido proposto por um partido político de que deveria, sim, constitucional, sim, decretar-se a prisão após julgamento em segunda instância. E já, isso foi no mês de fevereiro de 2016, teve uma votação de 7 votos a 4. No mesmo ano, já no mês de outubro, mas no mesmo ano de 2016, julgou-se novamente outro habeas corpus para rediscutir a questão. E aí o Supremo, ainda que tenha mantido a previsão de se poder prender, ser constitucional prender após a condenação em segunda instância, mas já foi uma decisão mais dúbia, que prevaleceu uma votação de 6-5. Então, uma diferença de apenas um voto. E depois que começou-se a desvendar, a ser reveladas as artimanhas dos procuradores, dos inquisidores, da polícia, do juiz, dentro da Operação Lava Jato, veio-se novamente o debate sobre se é constitucional ou não. De modo que agora eu considero que o Supremo já passou por uma reflexão mais detida, os ministros já estão mais inteirados do que foi ou do que ainda é verdadeiramente a Operação Lava Jato, e eu creio que para conter os desmandos e também por uma questão de política penitenciária,
busca reduzir, de certo modo, o grande número da população carcerária. Porque, veja bem, ainda que o Supremo, em 2016, tenha decidido de que é possível prender-se após julgamento em segunda instância, veja só, o Supremo diz que pode, o Supremo não diz que deve. Com essa decisão, abriu-se o leque, a possibilidade de que os juízes, em todo o país, tanto na Justiça Federal quanto nas justiças estaduais, fizessem uma interpretação equivocada. Ao invés de poder prender-se, eles determinavam que se prendiam. Então, ainda que tenha havido essa decisão do Supremo, não foi revogado o artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a pessoa pode ser presa antes de sentença penal condenatória, desde que ofereça risco à ordem pública, de que ofereça risco à aplicação da lei penal, ou seja, pode ser que ele evada-se do distrito da culpa, da cidade de onde está sendo julgado, que ele venha ameaçar testemunhas, que ele venha destruir provas. Então, nesses casos, pode e sempre pôde decretar a prisão antes da sentença penal condenatória. Mas, infelizmente, a decisão do Supremo não foi muito bem clara e os juízes passaram a interpretar que devia. Então, deve se prender, não que pode se prender. E agora, eu creio que o Supremo reconheceu o erro e vem novamente discutir a matéria para fazer os devidos esclarecimentos. Nesse sentido, eu digo, a doutora Isabela e o doutor Marcos Aurélio podem também comentar aqui o assunto se desejarem. Mandar um abraço aqui para o Ricardo Manso, para o Adalberto, que está aqui com a gente, a Adriana do Vale, o Otávio Luiz, todo mundo acompanhando aí a discussão. E aí o Ricardo Manso fez até o seguinte comentário aqui: ó: hoje a maioria dos senadores possivelmente votarão pelo fim da Previdência Pública e da Seguridade Social. Então ele está fazendo aí uma leitura aí da ação política aí que pode acontecer hoje, que tudo indica que vai acontecer. O que o senhor acha, o doutor Marcos Aurélio? Pelo andar da carruagem, pelas votações da Câmara e primeiro turno do Senado, a tendência é essa mesma? Sim, na verdade, essa questão da reforma da Previdência é uma situação que já está definida. A gente viu, a gente até imaginava que conseguiria, o governo não teria a maioria para poder direcionar essa PEC. Mas a Câmara deu um sinal positivo com relação a isso e o Senado só vai ratificar aquilo que é a vontade do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, meu entendimento é que, no mais tardar, por volta de final de novembro, começo de dezembro, esteja sancionado e a nova reforma da Previdência, que passará a ser a vigência, estará valendo. Infelizmente, para a classe trabalhadora como um todo. Eu me lembro que, ainda no governo Temer, quando se falava da reforma trabalhista, as pessoas não davam ouvido, e quando você mostrava que a reforma trabalhista traria grandes dificuldades, não ia melhorar com a questão do nível de desemprego. Se a gente pegar hoje a estatística, nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, muito embora o governo direciona para que você trabalhar sem carteira assinada, você segundo o governo, gosta de dizer isso, você é um empresário. Eu nunca ouvi falar isso na face da terra. Ele chama de empreendedor, né? Empreendedor, empresário empreendedor. É um absurdo achar que alguém que está sem a mínima condição, vendendo bolachas, salgados... trabalhando por algum aplicativo internacional. É um empreendedor. Eu gostaria de entender o que é ser empreendedor nesse país. Mas, sim, foi só para poder fazer alusão da reforma da Previdência. Só para explicar, no caso de passar aí, tudo indica que vai ser aprovada essa alteração nas regras previdenciárias, com o que o governo chama de nova Previdência, quando é que passa a valer? Imediatamente ou no ano seguinte? Isso vai depender efetivamente do que vai estar no bojo da própria PEC. A gente fala muito sobre a vigência de uma nova legislação. Então, tem aquele período. Então, eu efetivamente não vou me ater nisso, porque não tenho essa resposta pronta, né? Mas
é só apenas o meu entendimento, que talvez ela não tenha aquele lapso de tempo. Ela, com a promulgação, passa a valer. E nesse sentido, mas, com essa assim, possibilidade, porque eu veja bem, doutor, desculpa interrompê-lo, nesse sentido, pode acontecer dela já passar a valer, ou mesmo a partir do primeiro dia do ano que vem. sim. Agora, ou daqui 6 meses, mas independente, ela vai vigorar, ela vai trazer esse impacto na sociedade, na vida dos trabalhadores, e tem muita gente, é o caso de muita gente que começou a fazer as contas aí, tem gente que de repente pode até aposentar, já tem até as condições de aposentar na regra atual. O que o senhor diria para essas pessoas? Espera, já tem o direito adquirido? Qual que é o seu entendimento? Eu acho que as pessoas que efetivamente conseguiram ter esse tempo, eu acho que essas pessoas já podem efetivamente buscarem, falando em servidor público, buscar o seu órgão para poder cuidar da sua vida. Porque há um risco enorme que o governo não atenda aquilo que é um primórdio, que é o direito adquirido. Então, se a gente fosse para falar tecnicamente, você dizia para o servidor, fique tranquilo, mas eu tenho medo do tecnicamente correto e o governo mudar as regras, porque quem tem uma maioria e provou isso, tanto na Câmara como no Senado, tudo pode acontecer. Então, aquele servidor que já tem o direito adquirido, busque a sua aposentadoria, usufrua dela, do direito que você conseguiu, para você não correr nenhum risco. Infelizmente, para os servidores que ainda não têm, vai ter que enfrentar as coisas que virão aí em todas as regras que o governo põe. Então, é um risco o servidor continuar. Eu oriento que você busque a sua aposentadoria. Olha só, este é o programa Antena Ligada. Venha fazer o programa com a gente. Aqui é uma roda de conversas, onde a gente traz assuntos de interesse do cidadão, da cidadã, dos trabalhadores da iniciativa privada, dos servidores públicos, dos professores, professoras, todo mundo. Venha participar com a gente. Entre aí, deixe o seu joinha, faça o seu comentário. Doutora Isabela Andrade, advogada do Sindicep Goiás, muitas ações, né, tramitando, muita gente querendo saber informações dessas ações. Tem uma que é uma ação que ela é bastante conhecida em todo o serviço público federal. Cada base tem uma situação. 84%. Essa ação, quando você fala assim, para quem é servidor público federal, 84%, todo mundo está aí. Como é que está essa situação lá no nosso Sindicep Goiás? Bom dia a todos, novamente. Então, essa ação dos 84, ela estava em pauta de julgamento agora no último dia 3 de outubro. Novamente não foi julgada, porque quando eles liberam a pauta, incluem na pauta de julgamento, a gente não sabe qual vai ser a primeira e qual vai ser a última. Os advogados têm que estar presentes, as entidades representadas que queiram assistir têm que estar presentes, mas pode acontecer de não ser julgado. No último dia 3, foram os diretores do sindicato, foi a banca de advogados do escritório que atua nesse caso, mas não chegou a ser julgado pela terceira vez esse ano. Retiraram de pauta. E qual que é a situação? Esse processo, ele é entre a União e o Sindicato do Legislativo, dos Servidores do Legislativo do Ceará. Mas ele tem repercussão geral para todas as entidades que propuseram a ação naquele período também. O que é a repercussão geral? Aquilo que o STF decidir nesse processo vai firmar uma tese de repercussão que valerá para os processos que estão pendentes lá junto com ele, que é o caso do Sindicep Goiás. E o que ocorreu nesse caso? Já tinha um acórdão do TST não conhecendo os embargos à execução da União, e dessa decisão, desse não conhecimento desse recurso no TST, contra esse acórdão, a União interpôs esse recurso de repercussão geral, esse recurso extraordinário para o STF, tentando invalidar aquela decisão que já tinha consolidado os 84 para os servidores, estendido o direito aos servidores públicos federais. No entanto, o que acontece? Já tinha sido julgado e tudo, voltou para o STF, foi determinada a repercussão. E, atualmente, como que está a situação? Ele já foi para a pauta, já mudou de relator, porque a Ellen Grace se aposentou, mas a gente estava pedindo para nem ser conhecido o recurso pelo seguinte, não precisa nem julgar o mérito. Por quê? Eles são 11 ministros, estavam sobre o não conhecimento, estava 5-5, 5 estava optando por conhecer, 5 não conhecer, e tinha um ministro impedido, que é o Dias Toffoli, aí você ficou ali no imbróglio.
E agora? Empatou? Qual vai ser a decisão? E já tem precedentes no âmbito do STF, na esfera criminal tem precedente, e foi encontrado um precedente cível, que fala que na ocasião de empate, fica favorável ao recorrido. Quem é o recorrido? Quem estava vencendo a ação era o Sindicato dos Servidores. Então, hoje ele está nesse patamar. Estão tentando... Não, que nem seja conhecido o recurso da União, porque já foram anos de trâmite. Quantos anos? Deve ter o quê? 26. O Marco Aurélio, que deve ter a minha idade, mais ou menos, 26 anos, Marco Aurélio. 26. Eu creio que ele deve ter sido proposto em 95, mas... Agora, na sua fala, doutora, viu? Foi em 92. Olha, mas na sua fala é muito interessante pelo seguinte, eu vou encaminhar até a pergunta do Eber. Bom dia, Eber, tudo bem? Vou encaminhar a sua pergunta aqui. Quando a doutora fala, e de uma forma mais técnica, a quantidade vai, vem, nós estamos falando de um processo na área administrativa que passou pela área criminal, que está no STF. Gente, essa ação é o seguinte, os militares receberam, essa ação tem tempo, aí o servidor do executivo falou, não, a gente também, se o militar tem direito, a gente tem direito, só tem 26 anos. Me corrija se eu estiver errado, doutora. O Weber falou assim, ó, a preocupação de muitos brasileiros, doutor Manuel, e você quer liberar os 142 bandidos já condenados, como Beiramar, Elias Maluco, vai levar para sua casa? O senhor esclareceu, o senhor poderia esclarecer novamente, porque talvez ele entrou no canal depois e não ouviu. Esses bandidos de alta periculosidade, ele citou aqui exemplos de pessoas condenadas por tráfico de drogas e uma série de crimes, né? Como é que ficaria? Bom, eu agradeço ao ouvinte pela participação, mas eu digo que ele está muito equivocado e parece que ele passou a ouvir já no final da minha fala. Primeiro que eu não libero, porque eu não sou juiz, eu sou um advogado que vem trazer a minha opinião jurídica. E, como eu disse no início da minha fala, a gente está discutindo sobre a constitucionalidade. O Brasil, apesar da atmosfera em que a gente vive, de ódio e de bipolaridade política, social, ele é um país que se rege por normas jurídicas. Tem a Constituição e tem um Código de Processo. E eu estou falando do que está previsto na Constituição. E o julgamento sobre a prisão em segunda instância não é para soltar bandido. Negativo, absolutamente. É para ver quem tem direito de aguardar o processo em liberdade. E no caso das pessoas que ele citou, essas pessoas já foram condenadas, não há mais recurso, e ainda que há recurso, e como eu disse também na minha fala, não é porque a pessoa foi condenada em segunda instância que tem que ser colocada em liberdade, indiscutivelmente. Não é isso. Ela foi condenada em segunda instância, o juiz vai analisar se ela possui as condições de aguardar o julgamento do processo dos recursos que foram interpostos em liberdade. Se a pessoa não tem, apresenta periculosidade, risco de fuga, risco para a ordem social, risco de destruir provas ou de coagir pessoas, essa pessoa vai ter a prisão preventiva decretada, que é o que está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. O que se pretende, com a discussão do habeas corpus, que está pendente de julgamento no STF, é discutir-se sobre a constitucionalidade ou não do artigo 283 do Código de Processo Penal, que, a meu ver, ele é constitucional porque ele reproduz uma cláusula pétrea que está lá prevista no artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 57, que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito de sentença penal condenatória. Então, a minha avaliação, caro ouvinte, é essa, e não estou aqui defendendo a libertação de ninguém. A gente traz só uma informação aqui, muita gente já saiu na imprensa, e eu vou abrir aqui o G1, está mais aqui na minha frente. Temer, tem que manter isso, viu? Juiz absolve Michel Temer da acusação de obstruir justiça. Você deve se lembrar daquele fato lá, né? O ex-presidente foi denunciado, isso até aqui em 2017, pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que viu num diálogo com o empresário Joesley Batista uma tentativa de compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Agora, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 2ª Vara Federal Criminal de Brasília, absolveu
o ex-presidente Michel Temer da acusação de embaraço à investigação, porque o Temer é acusado de organização criminosa e estava aí sendo acusado de, inclusive, tentar obstruir a justiça. Responde a 2 ou 3 ações, né, por organização criminosa, o ex-presidente Temer? Responde, inclusive no Rio de Janeiro também, onde ele já chegou a ser detido. Essa decisão do juiz de Brasília é baseada no fato da precariedade das provas. Essa denúncia do Janot se deu basicamente ou exclusivamente com base nesse diálogo. O diálogo é uma gravação de qualidade precaríssima, apresenta bastante interrupções, e o diálogo por si só não dá para presumir, não dá para se comprovar, na verdade, que se trata de uma trama entre eles para obstruir a justiça. Então foi com base na fragilidade e considerando que o fato em si só, o diálogo não caracteriza crime. Isso é o que consta em trecho da sentença do juiz de Brasília. Bom dia para você que está ligadinho aqui na Rádio Trabalhador. Em estúdio comigo hoje a doutora Isabela Andrade, ela que é assessora jurídica do Sintcep Goiás, o doutor Marcos Aurélio de Oliveira, diretor de assuntos jurídicos do Sintcep Goiás, e o doutor Manuel Rocha, advogado criminalista do escritório Cardoso e Bezerra Rocha, e ele também advoga para o Sindicato das Costureiras do Estado de Goiás. Um abraço para todas as costureiras aí, viu? Bacana demais. Obrigado pelo carinho da sua audiência que está entrando aí agora. A gente continua falando, porque tem... Doutor, aqui como todos são doutores, eu tenho que aqui falar o nome, né? Doutor Manuel, se a gente comparar o sistema judiciário brasileiro com outros países, Itália, França, as decisões aqui são monocráticas. Explica melhor isso para a gente. Tem muita decisão que é monocrática. Como é que é isso? Tá, eu vou me ater especificamente, de uma maneira mais ilustrativa, a esse caso que está em debate no Supremo, que a gente se propôs a discutir aqui e trazer a nossa opinião para os ouvintes. Por que há uma crítica dizer que não, por que não pode prender em segunda instância, se em outros países pode prender? E há a possibilidade de prisão em segunda instância até em países dos quais o Brasil se alinha, na verdade, que tem até como inspiração para a produção legislativa, onde o nosso ordenamento jurídico é baseado, inspirado nesses países, como Itália e França, por exemplo. Ora, de fato, tanto num país quanto no outro, tanto na Itália quanto na França, pode-se prender após a decisão em segunda instância. A diferença é que o sistema judiciário lá é bem diferente do nosso. Aqui, vamos citar o caso específico da Operação Lava Jato. Tivemos a figura de um superjuiz que conduzia as investigações no âmbito da polícia, deferindo busca e apreensão, deferindo condução coercitiva. Depois de oferecida a denúncia pelo Ministério Público, ele continuava deferindo pedido de produção de provas, condução coercitiva, ouvindo testemunhas, ouvindo acusados. E, ao final, era o mesmo que julgava, foi o mesmo que julgou. Ora, na Itália e na França existe o juízo das garantias, o juízo da instrução, e no julgamento os julgamentos são feitos por 3 juízes. Então, é um juiz que preside e 2 juízes chamados vogais. Então, é feito ali se os 2 juízes julgam, e se há um empate, o juiz presidente decide, sempre em benefício, então, do acusado. Ou seja, mesmo na primeira instância, nesses países que eu citei como exemplo, a Itália e a França, mesmo na primeira instância, já são decisões que surgem de juízes colegiados. E ali na primeira instância, depois tem o julgamento pela segunda instância. E no Brasil, não. Só na segunda instância que há o julgamento pelo colegiado. Então, essa é a grande diferença, e é sobre isso que a gente deve tomar muito cuidado, porque às vezes o juiz que vai julgar, ele já está muito contaminado, porque ele participou de todo o início das investigações e acabou gerando, inclusive, uma antipatia ou uma simpatia pelas provas e pelos acusados. Nesse sentido, a gente assiste, e não é diferente no Supremo, os juízes
falarem à imprensa sobre coisas que estão no processo sem ter terminado o processo. Do ponto de vista jurídico, da correição, da constitucionalidade, é correto isso? A Constituição diz que a pessoa tem direito à sua dignidade, à sua imagem. Aqui no Brasil, eu acho que sobre esse direito da dignidade, o direito da imagem, prevalece o direito da vaidade, que é a vaidade de quem julga, de quem acusa, de quem investiga. Você pode ver, por exemplo, que ainda já na fase das investigações policiais é feita toda uma exposição. Então, existem os programas sensacionalistas que exploram bastante a exposição de pessoas que são meros suspeitos, mas em razão da exposição, quando o processo vai para o judiciário, a pessoa já teve a sua dignidade linchada perante a opinião pública. E os juízes vão no mesmo embalo, no mesmo vácuo da vaidade e daquele desrespeito à imagem de um investigado, e vão para a imprensa dar declarações e às vezes se antecipar no seu juízo de valor, o que inevitavelmente contamina o processo, contamina a isenção, a imparcialidade que o juiz deve ter, e a pessoa, ao final, já terá pouquíssima chance de ser absolvida. Existe uma condenação perante a opinião pública. Existe uma condenação perante a opinião pública, mas e isso afeta o judiciário? Porque os juízes falam que não afeta. Afeta plenamente, porque às vezes o juiz, ele vai julgar um caso, ele já antecipou o ponto de vista dele sobre aquele processo. Você vê que na Europa, e até nos Estados Unidos, que as pessoas mais que defendem um direito penal máximo, mais rigoroso, se inspiram. Nos Estados Unidos você pode ver que uma sessão de julgamento não tem essa cobertura de imprensa, de mídia. Às vezes tem um funcionário do judiciário, ali um auxiliar do juiz, que faz um desenho à mão e depois expõe para a imprensa assim, os principais pontos que aconteceram na audiência de julgamento. Aqui não. Além do Supremo Tribunal Federal, os ministros serem possuídos por esse sentimento de vaidade e serem muito afeitos aos holofotes, de dar entrevista, emitir opinião sobre, inclusive sobre o processo em andamento, o que é proibido pela lei da magistratura, eles ainda exibem. Eu acho que é o único país no mundo que tem uma exibição em tempo real, uma transmissão das sessões. Então ali há um debate jurídico, mas também há um debate sobre o ego de cada um. E isso, evidentemente, contamina os julgamentos. Olha, são muitas informações, né? A gente é uma aula que a gente está tendo aqui hoje, né? Obrigado pela sua participação. Teve mais pessoas que entraram aqui no canal do Face. Doutora Isabela Andrade, a senhora também é do escritório Marda em Fraga, não é isso? Sim, isso. A gente atua também lá na área trabalhista e presta assessoria para diversos sindicatos, entre eles o Sindicep-GO, que representa ali a base dos servidores públicos federais, e o STUEG, que é o sindicato que representa os urbanitários, empregados seletistas da CELG e da Saneago. CELG e Saneago. Bom, a gente continua falando então sobre as ações aí que estão tramitando aí no âmbito do Sindicep, né? Que outra ação o pessoal está aí ligando, como é que está? Uma ação que, na verdade, é em âmbito nacional, que começa começa uma procura, mas ainda não tem, é como se fosse o FGTS. Teve um período, todo mundo falava da época do FGTS, todo mundo entrou com a ação, e agora veio a improcedência. O STJ foi lá e derrubou tudo. Essa é uma ação que tem potencial, se você vê pela lei, você consegue a procedência, você vê que realmente tem um erro. Por quê? O PASEP, que era o equivalente ao FGTS para o servidor público. O PASEP era um fundo patrimonial do servidor público. Aí ali com a Constituição de 88, como mudou tudo, o PASEP não mais se firmou como um fundo de garantia para o servidor. Ele foi repassado para o Banco do Brasil para administrar e todos os fundos dele. Aquilo que você tinha na sua conta vinculada ficou preservado. Tanto é que você saca quando você se aposenta. No entanto, a administração passou para o Banco do Brasil, e que faz a administração das contas até hoje. Hoje ele tem diversas funções, que são, por exemplo, parte do custeio do seguro-desemprego. No entanto, o que acontece? Está se consolidando, aí começa as provocações no judiciário a respeito do dano
a respeito de um dano que todos os servidores têm constatado no momento em que eles sacam o seu PASEP. A maioria, quais são? Uma das oportunidades de saque, tem lá a legislação específica, é no momento da aposentadoria, é onde a maioria saca. E aí eles veem que, na verdade, é um valor ínfimo, é ali no máximo R$ 3.500. A maioria da nossa base lá recebeu 1.200 a 1.500. E tem algumas... E é frustrante porque são muitos anos de depósito e o valor é muito pequeno em relação ao depósito que foi feito. E aí, a gente teve, vendo como que está a propositura dessas ações no âmbito nacional, você já tem em tribunais um pouco menos conservadores, por exemplo, TRF4. TRF4 tem uma postura um pouco mais progressista. Já tem decisão favorável no TRF4. Essa decisão favorável vai implicar em quê? É uma jurisprudência favorável. No entanto, aqui, Goiás, ele está no âmbito de outro tribunal, que é o TRF1. Então, aqui a gente não tem uma jurisprudência consolidada, mas tudo isso aí vai depois para o STJ. E aí aqui, em primeiro grau, como que está sendo? Inicialmente, a gente pensa que a União estaria figurando ali no polo passivo da ação. Mas se você olha as últimas sentenças propostas na Justiça Federal, você vê que eles declaram que a Justiça Federal não é competente, porque a União deve ser retirada do polo passivo, porque ela passou para o Banco do Brasil a responsabilidade de cuidar dessas contas. Então, no âmbito de Minas Gerais, você consegue ver muitas sentenças favoráveis e TJDF na Justiça Estadual, e é proposta de uma forma que vai mais para o direito do consumidor. Imagina, um banco tem uma conta vinculada que ele mesmo faz a gestão, e depois de anos, mais de 88, o dano. O dano efetivo é quando você tem ciência dele. Essa é a tese que o sindicato advoga. Você só teve ciência no momento do saque. Você não acompanha como que está seu PASEP, nem tanto é que você não tem acesso. Você tem que ir lá e pedir os extratos analíticos. Então, você só tem ciência do que aconteceu ali quando você saca. Então, a gente tem teses de prescrição, né? Nossa, mas não estaria prescrito, seria uma coisa que aconteceu lá atrás. No entanto, você não teve ciência do dano. Então, a gente vê que teve, no âmbito de Minas Gerais e Distrito Federal, já tem sentença favorável até em segundo grau, que é no TJDF, já tem. No entanto, a gente sabe que isso aí provavelmente o Banco do Brasil vai fazer um recurso especial para o STJ, e o processo mesmo vai ser decidido depois de muito tempo tramitando. Qual que é o problema dessa ação? Muitos servidores não estão acostumados com os ônus de custas e sucumbência que tem na Justiça Estadual. Por quê? Como que pelo menos no âmbito do SINCEP. O que são esses ônus? Pagar. Pagar o quê? Custas do processo e sucumbência caso ele não venha a perder a ação. Por quê? Ou seja, tem que pagar para entrar. Não, na verdade, nem é isso. O SINCEP costuma propor ações coletivas. No caso do sindicato. No âmbito da Justiça Federal. Sempre foi assim. E não tinha... O servidor só ia lá quando terminava a ação e recebia. Só falava assim, eu tenho um processo. E criava toda aquela expectativa financeira, expectativa de justiça também. Eu fui lesado e estou recebendo aquilo que eu deveria ter recebido. No entanto, como a tese é de consumidor, ela seria uma ação individual proposta na justiça comum. Então, você tem o sindicato não pode ir por trás e pleitear para todo mundo. Tem que ser cada pessoa uma situação específica. É uma ação individual. A banca de advogados está lá, disponível para o servidor, mas é um caso dele, uma lesão dele, o valor dele é totalmente diferente do outro servidor. Então, o servidor do SINCEP não está acostumado com esse tipo de ação que corre o risco dele perder e ter que pagar. E no âmbito da justiça comum, por exemplo, você pode conseguir os benefícios da gratuidade da justiça, a gente pode pleitear, mas é um critério subjetivo. Se o juiz achar que você ganha 4 mil e tem condições de arcar, ele não vai te dar os benefícios, vai lá, vai falar, olha, recolhe custas. E se você perder, você tem que pagar o advogado da parte adversa. Então, por isso que tem sido visto com muito cuidado ainda, porque é uma situação muito nova. A gente entrou em contato com algumas confederações. Então, assim, nenhum sindicato ainda se aventurou de forma coletiva, porque é extremamente perigoso para o sindicato fazer isso, porque é uma questão muito individual. E a gente está esperando aqui, tem 3 ações de observação, nós propusemos 3, de diretores, porque se der errado, deu para o diretor, a gente senta, conversa com ele, ele vai entender. Agora, se você
o tanto de servidor que o Sindicep tem no estado todo. Se der algum tipo de problema, depois pra você explicar... Além de que o prejuízo é muito grande financeiramente também, né, mas se assim, der. a gente não sabe se vai ter, mas ele que não está acostumado com essa cultura da ação individual, proposta numa justiça comum, é amedrontador. Mas, doutora Isabela, sua fala é muito importante para todo mundo que está acompanhando o canal. Obrigado, viu, gente? Um bom dia para todo mundo, para quem está acompanhando a gente aqui agora. A fala da doutora é muito esclarecedora no seguinte sentido. Dá para contratar qualquer escritório? Você acha? A gente traz aqui os advogados especialistas de escritórios reconhecidamente com trabalho prestado à sociedade que falam e sabem do que estão falando. E mesmo sabendo, na sua fala, doutora, fica muito claro o quanto a justiça brasileira é complicada. Porque a lei, teoricamente, é uma, mas lá em Minas Gerais tem uma decisão sobre a mesma coisa que foi proposta aqui no estado de Goiás. Lá o cidadão pleiteou servidor público, aquele direito, sobre aqueles mesmos fundamentos, a justiça reconheceu, pagou. Já aqui em Goiás negou. E isso porque tem um escritório aqui que conversa com o escritório lá, que fundamenta, que faz estudos. Então você veja que não é uma coisa simples. Não se pode brincar com o direito das pessoas. E é por isso que a gente sempre traz aqui especialistas renomados para conversar, para a gente fazer essa roda de conversa, para criticar, para botar informação e para a gente ir esclarecendo. Né? Realmente não é brinquedo e envolvendo aí servidores públicos federais de uma maneira coletiva, é uma ação que envolve, inclusive, muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Então, assim, até para o próprio sindicato, há uma inviabilidade de coletivizar essa ação, porque numa eventual sucumbência, o sindicato arcar com a sucumbência de todo mundo, ele não consegue. Acaba, não consegue suportar. E na sua fala, fica uma outra questão clara para a gente, é o seguinte, o servidor, aposentou, pensionista, família, tem que estar em contato, endereço atualizado com o sindicato, tem que manter o vínculo lá, porque tem ação igual essa dos 84%, mais de 20 anos. Olha, teve servidor que já era cabecinha branca igual eu aqui, que aposentou, já faleceu, a ação continua, a família tem que manter o cadastro lá com o sindicato, não é isso, doutor? Interessante essa abordagem, eu vou até usar esse espaço aqui para alertar para isso. A gente tem acontecido com bastante frequência esse ano. O que acontece? Libera RPV, que é um tipo de ofício de pagamento para servidor público, que é no âmbito da Justiça Federal ou precatório, e outros bancas ou outros advogados entram em contrato com a parte, leva ela no banco para receber, se passando por advogado do sindicato, sendo que nunca atuou no processo. Diante disso, até a Caixa já fez uma portaria que agora, para você sacar esses precatórios, esses RPVs, você tem que apresentar a procuração comprovando que você atuou no processo. Ainda bem que fizeram isso. Essa semana, especificamente, semana passada, aconteceu um caso, assim, incrível. Agora tem uma portaria da Justiça Federal que fala que a gente tem que indicar conta em alguns casos. Não vai emitir a ordem de pagamento, não vai fazer alvará. É para indicar a conta e o próprio juiz vai fazer um ofício para a Caixa ir lá e pagar na conta da pessoa. Até para evitar esse tipo de fraude, que já foi mais comum no início, quando não tinha um efetivo controle. Uma pessoa receber pela outra, essa questão do RPV e precatório. Mas um cuidado que a Justiça tem tomado. E aí nós ligamos para a parte, pegou os dados da conta, peticionou no processo. Nisso, outros advogados entrou em contato com ela para ele ir lá receber. E eu falei, gente, mas não tem lógica, o juiz oficiou pedindo a conta. É porque às vezes vê lá, que eu não sei como eles têm acesso a isso, mas vê que tem algum ofício aguardando pagamento, alguma coisa, e entra em contato com a parte às vezes desavisada, vai lá e faz. Então esse é um alerta, principalmente para quem tem familiares servidores públicos que faleceram. Tem muitas ações sendo pagas atualmente no Sindicep para servidor falecido, e que vem famílias ou pensionistas receber no lugar deles. Lógico que a gente tem que, o juiz não paga assim, a pessoa faleceu, tem que informar, tem que ter certidão de óbito, tem que vir a família comprovando, se a família tiver inventário. Então tem que procurar o jurídico do sindicato. Exatamente. Então, quando vocês ficarem sabendo sobre... Porque tem pelo menos 5 ações sendo pagas. Olha só, com servidores falecidos. Olha só o serviço prestado aí pelo Sindicep Goiás. E as outras... A gente que já atua no processo, para afiliado, a gente tem cobra honorário. Então, tem situações que outros escritórios entram em contato, cobra 30%, 50% de um processo que eles nunca atuaram. Mas, doutora, a senhora até respondeu, mas eu vou aqui fazer a pergunta, porque a minha função é perguntar. Aham. Eu estudei para perguntar.
São outros escritórios de advocacia que estão cometendo este crime? Sim, são outros escritórios, às vezes não dá nem pra gente, assim, às vezes são associações que se passam, associação de servidores públicos, tanto que eles entram em contato, eles não falam o nome do advogado, eles não fala, vem na associação no endereço tal. É um dinheiro para você receber. Exatamente, vem aqui como se lá fosse um banco. Nossa, né? mas é bacana demais isso, doutora, porque é o seguinte, o escritório está aqui, ó, escritórios competentes que têm sede e serviço prestado, está trabalhando para você. Aí não recebe, tem 20 anos, aquele povo lá não dá conta do serviço, tem 20 anos essa ação. Aí a associação que você nunca ouviu falar na sua vida, liga para sua casa ou manda uma cartinha para sua casa e fala assim, olha, a associação aqui trabalha sério e o dinheiro está na conta, é para você receber. É mais ou menos assim? É exatamente assim. É exatamente assim. Porque quando sai, são processos coletivos, é muita gente. Então, os servidores de algumas pastas que ainda que estão vivos, fica mais fácil a comunicação. Que você vai naquele departamento e fala, olha, saiu, e muitos acompanham, saiu o processo tal, o pessoal fica sabendo. Mas quando o servidor faleceu, às vezes os ex-servidores não têm contato com a família. Então, demora para a gente também, porque é um banco de dados desatualizado. Há algumas associações, pessoas por aí se aproveitam dessa situação, entram em contato com essas famílias. Tem, assim, nesses processos nossos que estão em pagamento, tá uma verdadeira farra, uma farra. Aí, assim, alguns você fica... Eu no início, estava sofrendo com isso. Eu falei, gente, quer saber? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu posso alertar, posso prestar meu serviço de qualidade, mas eu penso que é, assim, no mínimo, muito imoral, né? Você atua no processo ali mais de 20 anos. E aí, na hora... Doutor Manuel Rocha, que situação nós chegamos, hein? Associações se apropriando do dinheiro do servidor que o outro escritório trabalhou. Que situação complicada. Isso é gravíssimo e a doutora colocou muito bem, alertando aos trabalhadores. Eu vejo, inclusive, indício de algumas infrações. Pode ser que tenha ocorrido ou que ocorra um estelionato, um exercício irregular da profissão. Seria o caso de pegar esses casos reais que aparecem e fazer uma representação junto à polícia para se instaurar um procedimento investigatório e saber se tem advogados envolvidos ou se pessoas que se passam por advogados e ir a fundo, porque de fato é muito grave. Olha, agradecer a você que está deixando seu comentário aí. A Adriana do Vale falou assim, ó, importante fala do Dr. Marcos, a imprensa como coadjuvante nessa formação da opinião pública repleta de apologia ao ódio e juízes como estrelas de telejornais. Donizete Cândido falou assim, doutora Isabela, muito competente. Obrigado a Lucenir Rodrigues, entrou aí, está fazendo um joinha, aplaudindo o programa. Vicente Gonçalves Ribeiro, Rodrigo Leles também está acompanhando o programa, o Adalberto, todo mundo. Obrigado, gente. O assunto os assuntos colocados aqui são realmente muito de interesse de todo mundo, né? Justiça, né, doutor? Exatamente. E nesse caso, doutor, a gente está falando sobre o STF que retomou o julgamento para debater a validade ou não da condenação e da prisão em segunda instância. O senhor acha que é possível fazer aqui um bola de cristal? A jornalista tem muito isso. Para onde é que está caminhando esse julgamento? É possível, considerando um pouco do histórico legislativo e judiciário brasileiro. Ora, em 2009 houve uma decisão que se julgou constitucional, o artigo 283 do Código de Processo Penal, e nem precisava de um julgamento para saber se é constitucional, porque a própria Constituição já diz muito claramente. E além da Constituição, tem os tratados. Isso já é previsto desde a Revolução Francesa, depois na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, e em 1969, através da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o chamado a Convenção de São José da Costa Rica, que foi acolhida pelo direito brasileiro através de um decreto em 1992. Então tem força superior à lei, porque os tratados internacionais têm força de mandamento constitucional, desde que verse sobre direitos humanos. Então houve o julgamento julgando pela constitucionalidade em 2009. Em 2016, eles mudaram de ideia e agora perceberam o grande erro
e estão tentando reverter. É possível, preciso assim também fazer uma análise de que, um pouco histórica, e bem rapidamente, em razão do tempo, a questão da presunção de inocência é uma conquista de nossas aspirações civilizatórias. Quando nós passamos a nos considerar uma sociedade democrática, nós passamos também a fazer compor no ordenamento jurídico preceitos que são condizentes com uma sociedade civilizada e condizentes com uma sociedade democrática. Houve uma mudança, e esse fato é bem ilustrativo, muito assim pragmática, eu diria, no ano de 72. Como o nosso Código de Processo Penal é de 1941, então surgiu na época do Estado Novo aquela repressão onde havia a presunção não de inocência, mas de culpabilidade, que já vinha desde os códigos, desde o Império, e se vislumbrava mais a presunção de culpabilidade, não de inocência ou de não culpabilidade, como hoje vige a partir da Constituição de 88. Ora, e o Código, na época da ditadura, na época do Estado Novo, ele era muito severo. Então, bastava ter o inquérito, já se mandava prender. Bastava ter uma investigação, já se mandava prender. E aí, em 72, surgiu uma tal de Lei Fleury, que era para favorecer aquele delegado de polícia que participava do Esquadrão da Morte em São Paulo, Fleury. E aí criaram-se uma lei sob encomenda, porque ele teve uma prisão decretada, e imediatamente se aprova uma lei chamada Lei Fleury, para dizer que não, se a pessoa tem bons antecedentes, é primário, tem residência fixa, não precisa ser preso antes de sentença penal condenatória. Pode aguardar o julgamento, inclusive os recursos. E essa lei foi bastante criticada, porque viu que era uma lei sob encomenda e foi revogada. Depois, com a Constituição de 88, veio o artigo 5º, inciso 57, que consagrou como princípio, como garantia, a não culpabilidade. Em 2008, o Código de Processo Penal deixou bem claro, no artigo 283, que ninguém precisa ser condenado, precisa ser preso antes de sentença penal condenatória, e agora esse debate no Supremo. O ouvinte que está nos acompanhando agora, que passa a acessar agora, é preciso deixar bem claro, o julgamento de 2016, revogando a decisão pelo mesmo Supremo de 2009, não se enganem, foi sob encomenda, foi sob pressão midiática, foi sob pressão da turma lá de Curitiba, para não permitir que o ex-presidente Lula concorresse às eleições. Agora que já está fora do páreo, percebe-se o grande incômodo que tem criado essa decisão, aumenta a população carcerária, viola as garantias constitucionais, e agora não há a menor dúvida de que estamos apenas por um voto para que essa decisão seja novamente revertida. Existe um empenho, para concluir, existe um empenho também tomado de última hora no Congresso, através da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, desengavetar um projeto de lei para alterar o Código, para alterar a Constituição, através de uma emenda, e para contrariar, para afrontar, para desafiar a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, de que não, que houve condenação em segunda instância, tem que ser preso imediatamente. Mas já sabe, ontem à noite o presidente Rodrigo Maia já pautou dizendo que esse assunto não vai ser debatido antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. E mesmo essa artimanha, essa movimentação na Câmara dos Deputados, ela é patrocinada pelo presidente dessa comissão, que é do PSL. Não existe a menor dúvida que uma possível libertação do ex-presidente Lula vai causar um grande incômodo ao atual presidente Jair Bolsonaro, e por isso que está se fazendo essa movimentação. Mas, na minha opinião, respondendo especificamente à sua pergunta, eu não tenho a menor dúvida de que vai haver uma decisão derrubando essa exigência de prisão em segunda instância, ainda que possa prevalecer uma proposta do presidente do STF, o Dias Toffoli,
de que se busca o meio termo, não em segunda instância, mas também não precisa ser a última instância. Se pegue ali o Superior Tribunal de Justiça, havendo uma condenação de terceira instância, digamos, aí sim já passa a autorizar a prisão. Obrigado a você que está entrando no nosso canal, que está acompanhando esta discussão. A discussão jurídica ela é sempre muito complexa, a lei brasileira é muito complexa, e muitas vezes a gente, quem não é da área do direito, acha assim, ó, tem uma primeira, uma segunda e uma terceira, mas entre uma e outra tem um monte de degrauzinho, vai e volta, o negócio não é brincadeira, hein? E aí a questão do aspecto político, né? É possível dizer, doutor, que esta lei da prisão em segunda instância foi encomendada para tirar Lula do páreo? Como eu disse, desde 1973, vem se fazendo mudanças na legislação para favorecer ou prejudicar especificamente. Então, tem o caso lá do delegado Fleury, em 1972. Esse caso é bastante conhecido, né? Isso, chamada Lei Fleury, que foi uma lei sob encomenda. E agora, não resta a menor dúvida, prevalecia o julgamento de 2009, a decisão, o entendimento de 2009 do STF de que, sim, fere a Constituição você haver uma condenação em segunda instância e já mandar prender. Podia se prender? Podia, desde que a pessoa não oferecesse as condições para aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. Como eu disse, se ela atentasse contra a ordem pública, a possibilidade de evadir-se e eventual condenação, ela não vir a ser presa, se ela fosse coagir testemunha, destruir provas, etc. Então já há a previsão da prisão preventiva, está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ora, mas aí, quando houve a decisão de 2009, entendeu-se pronto, o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional. Mas em 2015 ou 2014 já começou a Operação Lava Jato, não sei se foi 2015 ou 2014, e já houve também a pressão dos procuradores de Curitiba, do juiz Moro e principalmente da grande mídia, para que aquilo fosse revertido, para que houvesse uma mudança na interpretação da legislação e da própria Constituição, porque já pensavam na possibilidade do ex-presidente Lula se candidatar. Então, não há a menor dúvida que a decisão de 2016 ela tem um cunho eminentemente político e visou especificamente permitir que se prendesse o presidente Lula. Agora, com o presidente Lula já fora do páreo e com um monte de gente importante sendo julgada e condenada, e a constatação do aumento da população carcerária, que já é uma coisa absurda, está se cogitando novamente a mudar a interpretação, o Supremo mudar a sua própria interpretação. Além de visar a prisão especificamente do presidente Lula, essa decisão do STF de permitir-se que se prenda logo após um julgamento da segunda instância, ela foi também interpretada pela grande maioria dos juristas sérios como um instrumento que se legitimava a tortura. Então, quando a pessoa sabia que mesmo condenada pelo juízo de primeira instância, ela interpusesse um recurso, poderia aguardar o julgamento em liberdade, então ela não cedia às pressões, às chantagens que eram impostas pelo Instituto da Delação Premiada. Foi justamente pelo medo de se ficar eternamente preso e de nem se aguardar o julgamento dos recursos em liberdade, que muitas delações foram feitas, mas sob pressão. E hoje se comprova, se constata, se verifica que muitas delações não tinham o menor fundamento. Era apenas um delator, um preso, um acusado, com medo de ficar eternamente na prisão e se submetia, então, a fazer uma delação absurda, que ficou conhecido aquele famoso diálogo do Jucá com uma outra pessoa, falando que agora tinha que haver uma mudança, tinha que apoiar o impeachment da Dilma, tinha que colocar o presidente Temer e fazer um grande acordo nacional. Aí vem aquela expressão famosa, com o Supremo, com tudo. E, de fato, o Supremo entrou nessa onda e cometeu esse grande
atentado à nossa Constituição, às liberdades e ao devido processo legal. Bom dia para você. Olha, eu falei no começo do programa, vou mostrar aqui 30 segundos. O presidente Bolsonaro pediu a cabeça do deputado delegado Valdir, aqui do PSL de Goiás, para colocar o filho dele aí como líder, né, na Câmara dos Deputados. A gente vai ouvir um trechinho aqui. Essa matéria eu posso rodar só 30 segundos, porque ela foi publicada pelo G1 e eu só posso usar 30 segundos. A gente vai acompanhar aqui, ó. Bom, tá rodando a propaganda. Enquanto isso, eu quero falar para você o seguinte. Em estúdio com a gente, a doutora Isabela Andrade, do escritório Marden Fraga, ela que também é assessora jurídica do Sintcep, o doutor Marcos Aurélio de Oliveira, diretor jurídico do sindicato, e doutor Manuel Rocha, advogado criminalista. Então vamos ver aqui rapidamente um trecho desse áudio. Tentar ouvir aqui, ó. Tá lá, na caixa. Tá baixo. A partir do ano que vem. A maneira como está, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? É o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por causa das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o mundo desses caras muda de uma hora para outra, muda. Uma boa, porque é uma medida legal, questão de lista, tá? Eu nunca fui favorável à lista, deixa bem claro. Você vai a eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Aqui tem 25, já falei com o Peter Neres, falei contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Até quem sabe de parte aí de um folga. Se mais um, se você fechar agora, já tem o suficiente. Então tá aí, o áudio é simplesmente para mostrar o seguinte: realmente, como acusou lá o deputado delegado Valdir, o presidente agiu e para colocar o filho dele, né? Colocar o filho dele nessa função de extrema importância, né? É mais uma das trapalhadas do Bolsonaro, mas mais cômico que esse áudio, que ele, na manhã de hoje, ele rotulou de covardia, esse vazamento. O mais cômico foi ontem um deputado que é líder do governo na Câmara, que é um policial militar daqui de Goiás, Vitor Hugo, salvo engano, ele comunicando que tinha protocolado na secretaria... É o Major Vitor Hugo. Major Vitor Hugo. Ele comunicando que tinha acabado de destituir o delegado Valdir da liderança do PSL e indicado o deputado Eduardo Bolsonaro. E 20 minutos depois, já não era mais aquilo que o Major Vitor Hugo dizia, porque o delegado Valdir conseguiu o maior número de assinaturas entre os parlamentares e também protocolou. Então, essa decisão agora vai caber ao Rodrigo Maia, mas pelo regimento da Câmara não resta a menor dúvida que é aquele que tem mais apoio dentro do seu partido, é quem vai liderar o partido. Mas fica essa tentativa de acomodamento, de acomodação dos filhos, né? Parece que o slogan de campanha tinha que mudar. Né? A nova política, né? Não é também, mas o Brasil acima de todo, não, acho que a família acima de todos. Né? A família dele. Eu quero até ouvir o doutor Marcos Aurélio, o senhor que acompanha as ações no âmbito da Justiça Federal, acompanha todas essas demandas dos servidores públicos. Quando a gente assiste coisas como essa que estão acontecendo no governo federal, é muito preocupante, né, doutor? Na verdade, a gente observa bem que o discurso nunca é a prática. Você faz um discurso de conduta não corrupta, contra as questões das ideologias, mas na prática você não faz. A gente está observando essa situação do governo Bolsonaro. Toma conduta para uma pessoa de uma forma, para outra é outra. O exemplo é o escândalo do Queiroz, que para o Queiroz, aí apareceu até que o Queiroz está com câncer, está impossibilitado, e a justiça não o chama, as coisas não têm investigação por parte da própria Polícia Federal, mas tem para outras situações. Então, virou desafeto, você pode preparar que a polícia vai
fazer busca na sua casa, no seu escritório, seja lá onde for. Então, eu acho que a condução da política, ela precisa ser séria. Quando você faz um discurso de seriedade, você tem que ser sério. Esse é um ponto de vista que eu tenho e é guardado. E é dentro desse projeto de seriedade é que eu não consigo visualizar a seriedade na possível reforma administrativa. O governo trouxe dados da reforma administrativa, que logo virá em forma de emenda constitucional, onde... Mais uma emenda constitucional, mais doutor? emenda constitucional. É a forma... A Constituição, então, vai virar uma coxa de retalhos. É a forma que o governo está propondo. Isso quando a gente escuta e lê na mídia, escuta na mídia televisiva, não significa dizer que amanhã o governo traga efetivamente mais uma emenda constitucional. Mas essa é a propositura do governo. E aí a gente traz alguns dados que não são meus, e sim do governo, onde o governo diz que a média ponderada do servidor público do executivo é de R$ 11.800. Aí eu queria fazer um esclarecimento para os seus ouvintes, para a população no modo geral, que isso não é verdade. Você não pode pegar uma castra de pessoas que ganham bem, misturar com a maioria que não ganha, e nessa média ponderada, chegar a R$ 11.000. Vai chegar mesmo. Só que a verdade não é esta. O governo diz também que aumentou durante o, vamos chamar aí o governo petista, porque o Temer ficou só 2 anos, e pegou um pouquinho de 2018, o aumento real para os servidores públicos foi de 53%. Mas ele esquece de informar para a população que esse 53% está diluído nessa castra que eu falei. A maioria dos valores considerados está aí. O governo também está mostrando, no levantamento que ele fez, que de 535 mil servidores, em 2003, atingiu em 2018 712 mil servidores. Mas ele também deveria informar que boa parte de servidores foram aposentando. Você tinha precariedade para atender a população, seja em quais campos que foram. Então, um aumento nessa parte, que dá 34%, é plenamente aceitável. Afinal de contas, a gente atende ao contribuinte, atende a quem nos paga. Então, é preciso que você tenha um serviço público de qualidade. E os governos, principalmente esse, não tensionam desse jeito. Também o governo mostra, com essa emenda constitucional que ele disse que vai fazer, que a economia durante 10 anos vai chegar na casa de 389 bilhões, com toda a questão da reforma. Mas ele esquece de mostrar, né, quando ele coloca na mídia, que onde se melhor paga-se, e eu não estou fazendo crítica para ganhar, porque cada um faz a sua condição, tem concurso público para isso, mas onde, se ele está falando da reforma, que precisa ter redirecionamento com a linha da iniciativa privada, ele não vai mexer no judiciário, na reforma administrativa, ele não vai mexer no legislativo, então ele vai, de novo, sacrificar uma camada de servidores no executivo. Eu não sei como é que isso vai efetivamente resolver a questão do caixa do governo. De novo, ele vai trazer um prejuízo para quem efetivamente faz as coisas para a população, a educação, é a saúde, é a própria a segurança, que é a polícia. Então, eu, sinceramente, mais uma vez, fico triste com as coisas que se colocam, e essa observação ela tem que ter sido pertinência, que a população abra os olhos, visualize as coisas, porque assim, você decidir que uma pessoa chegou e tem até estigma do mito, e esse mito pode fazer o que quer, eu acho que não pode ser assim. As coisas têm que ser feitas com equilíbrio. Eu acho que algumas coisas têm certa pertinência, mas outras não têm pertinência. E aí você vai destruir aquilo que efetivamente se construiu ao longo dos anos. E o trabalhador, de novo, vai, infelizmente, pagar o pato. O fim da estabilidade é uma coisa que eu não consigo visualizar. Você disse que você moderniza com a situação dos países europeus. Mas se você tem um concurso público, se você estuda, se dedica, se você tem uma diferença na iniciativa privada, eu não consigo entender como é que você tira essa questão da estabilidade. Entre outras situações que, se eu fosse falar aqui, a gente ia passar muito do tempo. Então, eu queria deixar isso bem vivo na memória, porque isso vai chegar. Olha, o governo está tão preocupado com a reforma da Previdência, ou da administrativa, que ele, comitantemente, vai colocar junto com a reforma tributária.
uma numa casa, outra noutra, para poder dar andamento. Isso é uma proposta do governo. Então, assim, a população devia se envolver mais com as coisas, porque tudo tem reflexo na população, e na população de baixa renda. Então, se ela reforma, entre as coisas que estão postas na reforma administrativa, o governo está falando aí do fim da estabilidade, está falando do fim do concurso público. Fim do concurso público, Paulo Guedes fala a todo momento, né? E algumas experiências que nós já temos aqui no estado de Goiás, por exemplo, na área da saúde, agora, anteontem teve um protesto na porta do HDT, HDT, Hospital de Doenças Tropicais, hoje ele é gerido por uma OS, uma organização social. E sabe o que acontece lá no HDT? O HDT custa mais caro para o Estado e colocou um único médico para atender a emergência. Tinha a doutora que deu a entrevista lá, a médica falou, olha, aqui é no mínimo 5 pessoas para receber a emergência aqui. Nós já estávamos funcionando com 3. Isso é iniciativa privada gerindo o hospital aqui em Goiás, tá, gente? E agora a OS falou, não, tem que economizar, bota um só. E para o Estado custa mais caro, ou seja, para o nosso bolso de contribuinte custa mais caro. Alguém está ganhando dinheiro. Então tem coisas que a gente precisa ver, porque... E aí eles foram para a porta do HDT, de preto, falou assim, o HDT está morrendo. Agora, por que eles fizeram isso? Porque são concursados. Porque se um selecionado, que não é concursado, fizer isso, você sabe o que acontece? Você sabe. Olha, doutor, outra coisa, um dado que o senhor trouxe agora, se a gente pegar 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, servidores públicos federais, 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, salário congelado, 0%. 0%. Pegar 14 anos do governo do PT aí, que deu 50% de aumento nesse período. Então, se a gente somar 8 com 14, 22, numa conta bem rápida, pegar esse 50% e dividir por 22, dá 3% de reajuste ao ano. A inflação. Então, eu vejo aqui nessa conta que o governo do PT, nos 14 anos, repôs a inflação do período do Fernando Henrique Cardoso de 3,5% ao mês. É crime repor a perda inflacionária de 3,5% ao mês para o servidor público que trabalha corretamente, honestamente? Então, nós vamos percebendo que tem muita falácia desse governo, tem muito alarde, muito foguetório e muita mentira. Gente, o nosso horário está mais que estourado hoje, mas evidentemente que pela seriedade, pela profundidade dos assuntos colocados aqui, eu já de antemão convido todos vocês para retornar. Eu sei que a doutora Isabela Andrade tem outras ações, a senhora pode falar que ações também estão correndo lá no sindicato, porque o servidor pode procurar o jurídico lá, né, doutora? Sim. Tem outras ações lá, né? Lá tem atendimento jurídico na segunda, quarta e sexta. Aqui, tem uma outra ação que a gente poderia comentar, é a do CAPCESP, que é para os servidores que estão assistidos pela Caixa de Previdência e Assistência. Essa especificamente é para servidor do Ministério da Saúde e FUNASA. É porque tem uma questão de uma lesão, mas é uma categoria bem específica e é uma ação bem específica. Em 2017, a ANS, a Associação Nacional da Saúde, publicou uma portaria autorizando que os planos de saúde fizessem um reajuste. E muitos servidores viram que não conseguiriam pagar, pediram desligamento. Mas a CAP Saúde, que é um dos tripés ali da CAPCESP, que é para quem tem o benefício do plano de saúde, ela colocou, mesmo para os servidores que já tinham se desligado, elas colocaram que eles teriam que pagar via boleto, porque antes o desconto era feito no contra-cheque. Ele não autorizou mais, ele falou, não, eu quero sair do plano de saúde, vai aumentar, eu não dou conta de pagar. Se ficar com mais com o meu contra-cheque, eu não recebo nada. Então, eles foram lá e desautorizaram a cobrança, e falaram, eu quero sair do plano. No entanto, ela enviava boletos para a casa dos servidores, porque, segundo o argumento dela é que a cota seria para todos. Então, inclusive, se você optou por sair, você vai ter que pagar a cota. Então, a gente teve uma decisão, só teve um servidor que procurou efetivamente essa ação, entrou individual, justiça comum, e ganhou a restituição dos valores. É uma ação que não tem uma repercussão financeira alta, mas se o servidor se enquadra nisso, que ele procura o sindicato, que vai receber as orientações, para que, já que ele foi lesado, né, ele procure seus direitos. Mas, como eu disse, é uma situação só para quem tem o plano de saúde do CAP Saúde e quis se desligar do plano.
Agradecer imensamente, viu, doutora Isabela Andrade, do Sintecep Goiás, do escritório Marden Fraga, pela sua presença aqui. Vamos voltar para a gente falar mais das ações, Vamos. falar do direito dos servidores, né? Sim, Diante do governo. eu gostei muito do espaço de vocês, de levar essa informação para a população. Já me disponibilizo para outras pautas, inclusive para pautas que não sejam de servidores públicos, sejam pautas trabalhistas. Eu vi que você trouxe aquela questão da reforma da Previdência e do trabalho informal, que é algo que tem crescido, vem com muita força. Precisamos falar disso. De trabalho informal, já tem uma pressão ali. Antes, você começa a ver uma provocação do judiciário trabalhista sobre essa informalidade, porque antes os trabalhadores de aplicativo eram esquecidos, ninguém olhava. Você vê na rua agora porque o negócio deles brilha, o Uber todo mundo pega e aí você acaba conhecendo. E antes os juízes olhavam, porque não dá um enquadramento, né, formal, olhavam e não se importavam. No entanto, tem tido uma pressão, inclusive a Assembleia Legislativa fez uma reunião sobre isso. Vejo juízes do trabalho compartilhando notícias a respeito, pelo seguinte: nos Estados Unidos, em vários estados, já foi reconhecido que tem que pagar pelo menos INSS e FGTS, e a questão é a seguinte: se um trabalhador informal se acidenta, para qual hospital ele vai? Ele vai para um hospital público. Quem custeia isso aí? A empresa Uber não tem qual que é a contribuição dela para o hospital público, mas quando o cara cai lá na rua e não tem ninguém para defendê-lo, ele procura um hospital público. Então, qual que é a contribuição? Tem que ter ali, né? Tem que ser uma via de mão dupla. Então, já tem, ainda muito pequeno, você vê alguma manifestação assim, você vê que eles se posicionaram. No entanto, jurisprudencial não tem nenhum posicionamento. Mas você já começa a ver um clamor popular por esse tipo de servidor. Então, eu já me disponho para outros assuntos a conversar com vocês. E muito obrigada pelo convite novamente. Esses outros assuntos também nos interessam muito. Que bom que a senhora aceitou o convite. Agradecer também a presença do doutor Marcos Aurélio, ele que é da Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sintecep Goiás. Doutor, obrigado pelos seus esclarecimentos. O convite está estendido também à sua pessoa. Agradeço a direção da rádio, a direção da CUT, a você, e igual a doutora, eu me coloco à disposição para debater outros assuntos. Aprendi uma coisa na vida, aquele que diz que sabe tudo, na verdade, não sabe de nada. Então, a gente sabe um pouquinho de algumas coisas, vai aprendendo. Hoje eu aprendi muita coisa aqui, ouvindo pessoas que têm amplo conhecimento, e isso vai me ajudar na minha vida, nas minhas decisões. Me coloco sempre à disposição para poder auxiliar aquelas pessoas que efetivamente acreditam na instituição, na rádio e, afinal de contas, na minha entidade. Um abraço, um prazer enorme e estou à disposição, tá? Nós é que agradecemos e também agradecemos a presença do doutor Manuel Rocha, ele que é advogado criminalista, é do escritório Cardoso e Bezerra Rocha. Doutor, obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente aprendeu um pouquinho sobre a complexidade da legislação e é muito importante que a gente faça essa discussão com as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Obrigado pela sua presença e o convite, né? O senhor retornar aqui também. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre um tema que está tão em evidência e que está sendo distorcido pela grande mídia e gerando uma incompreensão e uma grande confusão na população. Agradeço também aos meus colegas aqui por ter ouvido temas tão importantes que não são da minha área. Agradeço a audiência dos ouvintes e informo que eu, na condição de advogado criminalista, estou à disposição para novos convites, para tratarmos da diversidade ampla, que são os temas jurídicos penais, processuais penais, e informar também aos ouvintes de que eu faço parte agora aceitei o convite do Mauro Rubens para integrar o coletivo jurídico da Central Única dos Trabalhadores, e aquele que precisar de uma orientação jurídica na minha área, eu estou à disposição, pode entrar em contato com a CUT. Um grande abraço a todos. Obrigado. Olha, que bacana, hein? Programa Antena Ligada de hoje agradece a você pelo carinho da audiência. O programa fica postado aqui no nosso Facebook para você assistir quantas vezes quiser, compartilhar. E amanhã tem mais. Amanhã a gente está de volta. Um bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau.